na lei de Deus, os escribas e os fariseus, ele não tem nenhuma vez e nenhuma salvação por causa da sua rebelião contra Deus, que são homens formados por faculdades, são doutores da lei, e como Jesus falou, de hipócritas, e fariseus, porque eles não atentam para a lei do Senhor, e doutores da lei, porque eles contendem com a lei de Deus, e que ele que tropeça nos seus mandamentos, nos mandamentos deles, que são os mandamentos falsos, uns mandamentos fora da lei, um mandamento de doutores da lei, mas que não cumpre o que a lei e o decreto manda, e que também não suborna todas as leis de Deus, nem publica para o povo conhecer ou ter o seu conhecimento das leis cristãs. São perseguidores, são destruidores, são obscenos, matadores, são os advogados que procuram tirar os direitos dos órfãos, da viúva, como diz lá no livro de Tiago, e também como diz lá no livro de Isaías, a respeito do povo de Deus, que seguimos a doutrina de Deus Jeová, o Deus dos exércitos, que fez os céus, a terra e o mar. Nós prestamos grande reverência a esse Deus que é oculto, que conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, e tampouco ele é o começo, o meio e o fim. Afinal, é um Pai abrangente que abrange todo o sistema que nós, antes de falarmos, dizermos ou qualquer coisa, ele já é o conhecedor de todas as verdades, e até mesmo porque eu acredito que Deus aplicou os mandamentos, que ele mandou que guardasse o sábado, que o sábado é um sinal perpétuo entre o homem e Deus. O sábado não é para ser manipulado, nem tampouco para ser desconhecidos, nem tampouco as leis de Deus, nem as leis de Deus é para ser trocada, e até mesmo porque os mandamentos falam que nos finais do tempos, Deus falando para o profeta, e o profeta ele desaborna como é que se diz? Aliás, ele suborna a lei, mandando que o povo guarde o sábado, porque o sábado ele é um símbolo entre o homem e entre Deus, porque Deus ele é completo, até mesmo porque passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Por favor, pois não. Entre o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus não pode passar, porque o homem ele não é nada, ele é um nada, até mesmo porque nunca foi nada, é só pó e cinza. Quem é o homem para que desaborne a lei do Senhor Deus dos exércitos, que fez os céus, a terra e o mar e tudo quanto existe? Nessa posição, o homem fica em último lugar. Os doutores da lei ficam em último lugares. Aqueles que estão sendo roubados pelos doutores da lei, aqueles que são iludidos pelos fariseus, pelos hipócritas, aqueles que manifestam as suas próprias leis e aplicam no seu próprio coração e na sua própria mente, esse não é o homem concreto diante do Deus dos exércitos. O Deus dos exércitos é um Deus tranquilo, pacífico, é um Deus calmo, é um Deus eterno, benigno, manso, e também é um Deus humilde, porque o homem tem um coração muito dilacerado,
ser muito arrogante, muito perverso, muito constante nos seus próprios costumes e nos seus próprios caminhos. Mas Deus não autorizou o homem que ele fosse desabornar as leis do Senhor com as suas arrogâncias e as suas leis decretadas, que não cumpre os seus regulamentos nem os seus mandamentos. Por quê? Porque nós sabemos que qualquer que rouba perante a Deus é ladrão. Qualquer coisa que acontece com o homem a respeito de ele esconder a lei, ele não tem como esconder também, porque nem parede nua para se encostar. Como diz o ditado daquela música mundana sobre aquele irmão cantor, ele fala sobre parede nua, até mesmo porque ele fala muitas verdades ali, só que não é uma verdade por dentro da Bíblia, mas a verdade ela é nua, transparente, e ela foi sempre e é transparente. Bem, meus amados, eu estou aqui falando aqui com duas personagens, estou gravando palavras inefáveis, porque a palavra de Deus ela é infinita, ela é como a química, a matemática, ela é como a física, ela não tem limite. Então não há livro para que o homem possa saber de tantas coisas que não há limite para ele, mas que há limite para que o homem reconheça que ele não é ninguém, ele não tem, como se diz assim, ele quer ser uma pessoa sem domínio, mas na verdade essas pessoas sem domínio não vai entender como é que vai acontecer lá no final. Levam uma vida assim ímpia, sem conhecer, quer dizer, sem querer conhecer Deus, disfarçando-se também, ou faz de entender que não existe a Deus, tal, etc. Mas só que, na verdade, no final, Deus está esperando por ele lá no final, e Deus tem um acerto de conta com cada tipo de pessoas dessa natureza. Pessoas arrogantes, pessoas que fazem os seus próprios decretos de leis, pessoas que matam, roubam, anda se escondendo em parede nua, e o povo sabendo de todas as injustiças que as leis dos doutores da lei, dos fariseus, dos hipócritas, como Jesus falou, eles querem se esconder de qualquer forma, mas não tem como se esconder, porque a Sagrada Escritura, a palavra de Deus diz que não tem como se esconder, nem tampouco existe intransparência, mas existe a transparência, que é a palavra do Senhor. Então o sábado ele foi feito para o homem, e não o homem foi feito para o sábado. Então, na verdade, quem discorda com os limites da natureza de Deus está desconcordando com a sua própria salvação, porque Deus vai mostrar para eles que todos os seus decretos são fiéis e verdadeiros. Todos os seus decretos são fiéis e verdadeiros, são justos, afinal recebe toda a proteção divina, porque Deus gosta quando o homem se encosta não em parede nua, mas em parede segura, como a sua própria palavra, o seu próprio caminho. Não é o caminho do homem, não é o caminho de Deus, nem tampouco o caminho de Deus não é o caminho do homem, mas o homem, com a sua bravura, o seu coração, a sua incredulidade, quer mostrar para o ser humano que ele é o tal, ele é 100% tal, mas na verdade ele é um pobre miserável, ele é nu, é um pobre miserável e nu, como o Apocalipse retrata essa palavra, que o homem é nu e é miserável na presença de Deus. Ele não tem significância nenhuma com todas as promessas divinas.
Mas a promessa divina, como está dizendo lá em Apocalipse, é que Deus enxugará a lágrima daqueles que o buscam, os servos deles, que foram perseguidos pelos doutores da lei, os falsos profetas, os incrédulos e os fariseus. Assim eu termino a minha palavra, dando um apoio a toda a natureza divina. E o sistema divino, antes da tecnologia existir, ele já existia. É claro, é evidente. Obrigado.